Trump manda recado aos BRICS e divulga novas taxas recíprocas a países que não negociaram com os Estados Unidos até agora. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E para você atingir os seus objetivos financeiros, você precisa contar com a melhor assessoria de mercado. Por isso, te convido a preencher o primeiro link aqui da descrição para a gente conversar e montar a melhor carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. E aí, meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Tivemos aí no Rio de Janeiro a cúpula do BRICS conversando, falando ali sobre os alinhamentos do bloco econômico, e o Putin discursou no domingo defendendo ali um sistema independente de pagamentos. E aí, no discurso aí na 17ª cúpula do BRICS, ele afirma que o modelo liberal de globalização estaria ultrapassado e que há um processo de mudança de ordem econômica mundial em curso. Também colocou ali que os BRICS devem intensificar a cooperação em uma série de esferas, incluindo aí recursos naturais, logística, comércio e finanças. Com isso, o Trump colocou ali que acredita que o BRICS está tentando minar o interesse dos Estados Unidos e afirma ali que países alinhados às políticas do BRICS terão taxa adicional de 10%. E aí ele postou ali na sua rede social que qualquer país que se alinhar às políticas anti-americanas do BRICS pagará uma taxa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política. Ele colocou ali na sua rede social no domingo à noite, pouco após aí a declaração do Putin. E aí, você acha que pode haver ali uma maior alíquota aqui para o nosso país se a gente se alinhar a essa ideia de deixar o dólar de lado para negociar dentro do bloco econômico do BRICS? E aí, o que você acha? Comenta aí. E também tivemos ali novos anúncios com relação às tarifas recíprocas, Então, as tarifas recíprocas aí voltando ao radar dos investidores, com o Trump anunciando ali ontem, na segunda-feira, tarifas de 25% sobre Japão e Coreia do Sul, que não negociaram no período aí que o Trump deixou, para esse motivo aí. Então, os Estados Unidos vão impor ali uma tarifa geral de 25% sobre as importações do Japão e Coreia do Sul a partir do dia 1º de agosto. E aí, ambas as cartas aí enviadas afirmam que as tarifas de 25% são independentes de outras taxas adicionais específicas para determinados setores e categorias de produtos, ou seja, é mais 25% fora as tarifas que já estavam em vigor aí para esses países. As cartas também destacam ali que mercadorias transbordadas, para evitar uma tarifa mais alta, também estão sujeitas a essa nova tarifa, que é justamente ali a prática de transferir mercadorias para um país intermediário, antes aí do envio final para os Estados Unidos, justamente com o objetivo aí de burlar essas tarifas, E aí o Trump também anunciou uma tarifa de 32% para a Indonésia, que é a mesma que foi anunciada em abril, e também coloca ali cartas de novas tarifas ali para Malásia, Cazaquistão, África do Sul, Laos e Minamar, detalhando ali a alíquota de tarifa que vai entrar em vigor dia 1º de agosto. E aí a nova alíquota para 3 desses 5 países é menor do que as alíquotas recíprocas anunciadas lá em abril. E aí o Minamar caiu de 44% para 40%, o Laos de 48% para 40%, o Cazaquistão de 27% para 25%, e a África do Sul permanece em 30% e a Malásia aumentou um ponto percentual e foi para 25%. E aí a expectativa é que ao longo da semana vão sendo anunciadas aí novas tarifas para os outros países que ainda não negociaram com os Estados Unidos. E aí com isso o Trump coloca uma nova data de acordos que seria, antes desse anúncio, venceria amanhã, dia 9 de julho, e agora passa a ser dia 1º de agosto, que vai ser a nova data para entrar em vigor essas novas tarifas aí anunciadas pelo Donald Trump. Mas com todo esse imbróglio de novo, na pauta, de novo colocando sobre a mesa do mercado como que essa guerra tarifária de novo no radar e a ameaça aos BRICS vão afetar aí os investimentos. Pois é, a incerteza volta a dominar os mercados depois aí do Donald Trump anunciar as tarifas comerciais que foi apresentado lá em abril e vão começar a valer agora dia 1º de agosto, que é com um pouquinho de atraso, que a expectativa era entrar em vigor agora dia 9. E para o Brasil, o sinal de alerta foi ainda mais forte, visto porque o presidente
americano ali, o Donald Trump, indicou que os países alinhados ao BRICS vão poder ter uma taxa adicional ali de 10% nessa justificativa aí de terem uma pauta anti-americana. Vamos ver, ficar de olho nisso e ver os desdobramentos dessa questão aí, principalmente para nós aqui no Brasil. E quais os efeitos no Brasil, né? Principalmente ali para exportadores e fluxo de capital estrangeiro aqui dentro do nosso país. E aí especialistas já colocam alguns cenários aí de movimentação de capital, que justamente em momentos de incerteza global, como que a gente tem vivido aí nos últimos meses, o primeiro impacto costuma ser sobre a queda do fluxo de capital estrangeiro para países emergentes, porque os investidores tendem a reduzir a exposição a ativos de maior risco. E aí, de fato, né, nesse primeiro momento, a gente se concretiza, né, essa tese com o dólar fechando ontem em mais de 1% de alta, fechando a 5,48 e a bolsa caindo aí 1,23% a 139 mil pontos. E nas outras oportunidades, a gente viu um cenário bem parecido com isso, né, ou as pessoas têm ido para o dólar, né, que é uma moeda forte, ou até mesmo para o ouro, que a gente tem visto aí que o ouro tem batido aí recorde atrás de recorde de cotação, e também, né, ao Bitcoin, né, ou alguma outra criptomoeda que as pessoas acreditam ser aí uma moeda de reserva de valor, né? E aí, caso também essa tarifa adicional para países dos BRICS se confirme, as exportações vão ser muito prejudicadas, né? Principalmente ali em setor como aço, alumínio, celulose e produtos agrícolas. E aqui destaque para o aço e alumínio, que além, né, desses 10% que já estão em vigor aqui para o nosso país, o Trump anunciou aqueles 50% para o aço e alumínio, que também já pode nos prejudicar, e ainda tem essa adicional de mais 10%. Então a gente pode chegar, né, no setor aí de aço e alumínio, uma tarifa ali de quase 100%. Então, ficar muito de olho nessa questão aí do aço e alumínio, os desdobramentos daqui para frente com relação a esse setor, que pode ser muito prejudicado nesse sentido. Mas, por outro lado, aí, a guerra tarifária também pode criar oportunidades no Brasil em diferentes setores, como no agronegócio, mineração e celulose, já que a China, que é um dos principais alvos dos Estados Unidos, aqui ponto importante, os Estados Unidos ainda não soltou nenhuma nota com relação à China, então um ponto muito importante a se ficar de olho, né? Ainda não temos nenhum desdobramento, principalmente com relação ao acordo que foi fechado lá na Suíça. E aí, isso aí pode ser justamente um motivo aí de retaliação, comprando mais produtos aqui do Brasil, que é um grande produtor e tem muita eficiência, né? O que a gente tem visto bastante, principalmente no setor de soja. A gente também tem aquele desdobramento com relação a novos investimentos aqui no Brasil, que a China, né, fechou ali alguns acordos, principalmente para a construção de ferrovias. Isso é muito importante aqui para o nosso país, principalmente por escoamento aqui das mercadorias, e a tendência, né, que se de fato for concretizado esses investimentos, a tendência é que o nosso produto fique ainda mais competitivo no mercado internacional. Então é um ponto aí positivo com relação a todo esse momento turbulento que a gente tem visto aí nos mercados. E aí como que fica os Estados Unidos, né? E aí, consequentemente, o dólar tende a se valorizar por conta dessa fuga, né, de capital para ativos de menor risco. E aí, dentro dos Estados Unidos, né, empresas de setores voltados ao mercado interno, como aí varejo, né, construção civil, serviço público, podem se beneficiar dessas políticas aí de substituições de importações. E segmentos ligados à defesa, tecnologia e infraestrutura também ganham com o protecionismo. E aí, de acordo com alguns especialistas. Mas é claro que existe ainda o risco na mesa da questão da estagflação, que a gente já falou aqui em algumas outras oportunidades, né, que traz justamente um cenário de crescimento econômico estagnado e inflação elevada, visto que essas novas tarifas, as empresas tendem a repassar esse custo aí para o consumidor final, que pode fazer com que o Fed não corte juros dentro da expectativa de mercado, que para esse ano são 2 cortes, e siga na mesma toada aí de esperar para ver esses novos desdobramentos aí com relação às tarifas. Mas aí, o que você acredita que vai se concretizar com essas tarifas voltando ao radar do mercado? E ainda, né, nem tivemos desdobramentos da China, que é o principal ponto aí com relação à guerra tarifária. Mas comenta aqui que eu quero saber. E aí, dado todo esse cenário, você sabe o que vai fazer com os seus investimentos? Por isso, a importância de contar com uma assessoria de investimentos para justamente aí montar uma carteira vencedora no longo prazo e condizente com o seu perfil de investidor. Então, convido você novamente a preencher o primeiro link aqui da descrição. No vídeo de hoje é isso, vou ficando por aqui, até o próximo, valeu!